vou falar mais especificamente sobre Neumann, sobre a obra dele, sobre quem ele é, né? Esse é o Neumann, tá? Esse homem lindo. Ele nasceu em 1900 e morreu em 1954, num acidente de carro na Suíça, né? No prefácio que eu escrevi a tradução do livro dele, que vai sair no Brasil esse ano, que se chama O Império do Direito, enfim, eu coloquei como título assim: Franz Neumann, um grande autor desconhecido, né? Porque é mais ou menos isso que ele é. Hoje menos desconhecido, né? Ele teve na década de 70 ele foi redescoberto na Alemanha pelos juristas de esquerda, na Inglaterra também. Quer dizer, o livro dele, que foi escrito em inglês, né? O Império do Direito, ele foi publicado a primeira vez em 1980 na Alemanha e 86 na Inglaterra, né? Ele já era conhecido principalmente por um livro que se chama Behemoth, que é uma primeira exposição que foi publicada em 42 sobre o sistema nazista, né? É um livro de 600 páginas que sai ali quando ele era professor em Colômbia. E esse livro o tornou conhecido principalmente entre os historiadores e cientistas políticos. Mas é só muito recentemente que a gente começa a ter uma visão mais sistemática do que ele fez em função de trabalhos que foram sendo escritos na esteira um pouco de um texto do Axel Honneth, que se chama Teoria Crítica, né, que aqui no Brasil saiu no livro do Anthony Giddens, Teoria Social Hoje, que é um livro então que ele fala, olha, existe um déficit democrático na teoria crítica, né? Isso vai ser objeto de uma outra aula dessa aqui que a gente está gravando, que vai ser dada pelo professor Fernando Matos, né? Mas a gente tem que recuperar esses autores, quer dizer, o Habermas foi o autor que trouxe o direito de volta para a teoria crítica ali na década de 90, né? E o Honneth diz, não, a gente tem que recuperar autores como Neumann e Otto Kirchheimer, que também escreveram sobre direito e que estavam lá na nossa tradição. Então, a partir desse texto, quer dizer, já havia uma outra tese escrita sobre o Neumann antes, uma do Peter Intelmann, mas aí que começa de fato a haver um interesse nesse autor. Ele é objeto de um texto, de um livro importante do William Scheuermann, na década de 90 também, que é um professor americano, né? Mas é algo recente essa visão sistemática do que o Neumann pensa, principalmente a visão dele sobre o direito, né? Que aí, por mal, para o mal ou para o bem, provavelmente eu sou o maior especialista na obra jurídica do Neumann, por falta de concorrência, não por competência. Mas é interessante pensar um pouco que a culpa dessa situação é um pouco dele mesmo, o Franz Neumann, né? Porque ele foi um autor que nunca organizou seus escritos de maneira sistemática, né? Até porque ele teve uma vida bastante atribulada, né? Ele começa a sua carreira intelectual escrevendo uma tese sobre direito penal, em 1923, um doutorado, né, que fala sobre teoria da pena, né, como as várias teorias da pena, que a ideia de pena depende das várias posições políticas que estavam na sociedade, né? Ele faz uma leitura política do conceito de pena. Essa tese nunca foi publicada, nem em alemão, né? Eu tenho xerox, eu estou tentando traduzir para a gente publicar em português, mais por interesse histórico. Ele abandona enfim, ele fez parte do movimento estudantil, né? Nessa tese que ele escreveu, ele diz isso, olha, sou judeu, né? Que era uma coisa, enfim, complicada de se falar na época, né? E depois ele se torna advogado trabalhista, né? Durante a República de Weimar, dá aulas na Academia de Direito do Trabalho, escreve uma obra grande sobre direito do trabalho, tem um livro em italiano com esses escritos dele, e
dá aulas na academia do SPD para os sindicalistas e deixa a carreira acadêmica um pouco de lado, mas até por isso ele é expulso da Alemanha logo em 1933, com a ascensão do Hitler ao poder. Ele, como um outro autor, o Otto Karl Freud, que eu mencionei na fala anterior, né? Enfim, eles saem da Alemanha e vão para a Inglaterra, para a London School of Economics, onde tinha lá um autor importante que se chama Harold Laski, que era um socialista fabiano, não era socialista marxista, mas com quem eles tinham algum contato. E o Neumann, então, não sei, enfim, se por falta de opção também, acaba indo para uma carreira acadêmica, né? Ele faz um novo doutorado, que é esse que se chama Império do Direito, que ele escreve, ele defende em 1936, então fugindo da Alemanha, né, mudando de casa, sendo expulso da sua terra, ele escreve o segundo doutorado em 3 anos, por pura necessidade, porque os títulos dele não eram reconhecidos na Inglaterra, ele não podia dar aula lá se ele não tivesse algum título. O Otto Karl Freud, que já era um doutor em Direito, advogado, era juiz em Berlim, ele vai fazer um LLM na London School of Economics até ele conseguir virar professor, e aí, enfim, depois ele vira professor de Direito Inglês, de Direito Comparado, mas escreve sobre Direito Inglês. O Neumann não, ele faz essa tese e depois ele muda para os Estados Unidos, ele consegue, enfim, um emprego no Instituto de Pesquisas Sociais. Nesse momento ele tem um contato com Max Horkheimer ali, mas ele nunca é reconhecido completamente pelo Instituto, que nesse momento estava pensando outras coisas, né? Era o momento de se pensar, enfim, o professor Fernando vai falar disso melhor, mas tinha um outro diagnóstico ali, em que o direito não era tão importante, né? E ele tem sempre relações complicadas com o Instituto. Ele trabalha para o Departamento de Estado americano, num escritório que servia para informar os Estados Unidos sobre a Alemanha, né? Ele chefia esse escritório que faz uma série de relatórios que eu sinceramente não sei se alguém lê, né, naquele momento. Tem um livro que reconstrói esse momento da vida do Neumann, escrito pelo Michael Salter, né, que é um livro que reconstrói a vida, aliás, a atividade desse escritório de assuntos alemães no Departamento de Estado americano, onde trabalhou o Marcuse, onde trabalhou o Peter Gay, por exemplo, que é um autor que depois vai virar especialista em Freud, né? E nesse escritório, então, em função das informações que ele vai reunindo ali, é que ele escreve esse livro que chama Behemoth, né? Que dizem, enfim, as coisas que eu li, que era uma espécie de manual, quer dizer, era a única fonte de informação sobre a Alemanha que existia na época. Todo mundo leu esse livro, né? Todo mundo leu porque era a principal fonte de informação sistemática sobre a Alemanha que existia na época. O Neumann tem uma participação no tribunal de Nuremberg depois. Ele fica responsável por fazer relatórios sobre a relação entre a Igreja e o Estado, né? E ajuda na preparação da acusação do Carl Schmitt pelo tribunal de Nuremberg. Ele também trabalha para a Fundação Ford, tem um papel importante na implementação da Universidade Livre de Berlim, né? Um dos pareceres que ele fez é tido como muito importante. Eu li uma história da Universidade de Berlim, né, e ele está lá mencionado. Então, ele sempre foi um fulano que era acadêmico, mas não conseguia ficar fora de uma atividade prática, de uma atividade política, ocupava cargos, enfim. Então, ele sempre então ficava indo e vindo, morreu com 54 anos, né? Então ele não teve exatamente nem tempo, não sei se ele tinha nem vontade de organizar os seus escritos de forma mais sistemática, né? Em vida ele publicou só o Behemoth e alguns artigos importantes, e depois, quando ele morre, o Marcuse, que era amigo dele e casou com a mulher dele depois que ele morreu, né? Enfim, ficou com a mulher dele,
organiza o Estado Democrático e Estado Autoritário, que é o livro que, enfim, reúne os ensaios dele, mas ele nunca fez essa organização, né? Isso levou o Adorno, por exemplo, a escrever um necrológico para o Neumann, em que ele diz: eu nunca vi alguém tão displicente com a própria obra quanto o Franz Neumann, alguém que nunca tomou conta dos seus próprios escritos, etc. O contrário do próprio Adorno, né? que, enfim, além de escrever livros sistemáticos, fazia palestras nas rádios, fez textos de divulgação, quer dizer, foi um autor que sistematicamente trabalhou a favor de si mesmo, né? O Neumann não, quer dizer, ele sempre teve essa veia prática e deixou os escritos bagunçados mesmo. E, enfim, agora é que eles estão sendo lidos e está se tentando dar alguma organização, né?